Boa noite, paz, irmãos. Levante seu lugar, vamos orar um pouco mais. Levante seu lugar. Vamos orar. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, hoje eu estou aqui, Pai, para ouvir a sua voz, para confessar os meus pecados, para te entregar a minha vida, para te entregar o meu futuro, para te entregar o meu coração. Senhor Jesus, recebe hoje o meu coração, a minha mente, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito, cativo à sua vontade, e que seja feita assim na terra, assim na terra como é no céu. Pai, que a sua vontade se estabeleça na minha vida e no meu coração. Que o Senhor me dê olhos para ver aquilo que homem algum pode ver. Que o Senhor me dê ouvidos para ouvir aquilo que o homem não pode ouvir, Pai. Que os meus olhos e os meus ouvidos espirituais sejam abertos nessa noite, para que o espírito de revelação, entendimento e um espírito de contrição venha sobre mim, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Abra a vossa Bíblia em Efésios, capítulo 5, verso 1. Efésios, capítulo 5, verso 1. Efésios, capítulo 5, versículo 1. E diz assim: Efésios, capítulo 5, versículo 1. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vós imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas, as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Versículo 5. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhes desobedecerem. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Versículo 10. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. As suas intenções más, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperta, ó tu que dormes, levantem-se dentre os mortos, e Cristo vos iluminará. Versículo 15. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, e não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não haja de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com bebidas fortes ou com vinho, pois ele os levará a um descontrole. Mas no lugar de fazer isto,
Encham-se do Espírito Santo, cantando em salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando ao Senhor de coração com música, por tudo deem graças a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. As esposas devem se sujeitar cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja, e assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, da mesma forma, devem se sujeitar em tudo a seu marido. E vocês, maridos, amem cada uma a sua esposa como Cristo também amou a igreja e entregou a sua própria vida por ela, com a finalidade de torná-la santa, purificando-a e lavando-a com água por meio da palavra. Repita comigo a palavra de Deus. É a única coisa que pode nos salvar. Amém? Irmãos, o apóstolo Paulo está exortando a igreja de Éfeso, nesta carta, a viverem a unidade da fé e compreenderem que há muito e muito de Deus para ser descoberto, vivido e experimentado. Apesar deles terem ouvido sobre o Evangelho de Jesus Cristo, Paulo estava dizendo para eles que a vida deles não poderia mais ser a mesma de outrora ou de um tempo passado. Porque os homens que não conhecem a Deus vivem de uma forma, mas aqueles que têm um encontro com Jesus têm uma vida diferente. Precisam demonstrar e testemunhar de algo completamente notório. Não tem como você colidir com um grande ônibus sem que sua vida continue a mesma coisa, irmão. Imagine quem é atropelado pela glória de Deus. Imagine quem encontra aquele que é maior do que tudo na face da terra. O tamanho do seu encontro com Deus vai revelar também o tamanho da mudança na sua vida cotidiana. O tamanho do seu encontro com Deus vai revelar o que é que fez esta grande colisão na sua vida. Repita comigo, uma vida diferente. Diga comigo, uma vida diferente. É porque aconteceu algo diferente. Você baixa um pouquinho o fundo? Baixar o fundo. Então o apóstolo Paulo, ele está falando basicamente o que Tiago também falou. Me mostre a sua fé, que eu, através das minhas obras, vou revelar a minha fé para vocês. Porque o que é que adianta eu falar de fé, eu dizer que tem fé, eu acreditar na minha consciência que tenho uma fé, mas as minhas obras não representam ela, não expressam esta fé. Paulo está falando, se vocês estão na luz, se vocês receberam a luz de Cristo, as trevas irão odiar vocês. E as obras daqueles que andam nas trevas, vocês, pelo vosso testemunho de vida, irão reprová-las. E depois de reprová-las, irmãos, vai acontecer o que Jesus falou. Irão te odiar. Jesus prometeu em Mateus capítulo 10, a vocês cristãos, os meus discípulos, estou afirmando, serão os mais odiados de todos os povos. Vocês serão tão odiados que serão perseguidos. As vossas mães, os vossos pais, os vossos parentes serão os seus principais inimigos.
Só que eu não acredito que nenhum de vocês conhece isso. E eu vou explicar por quê. Porque na nossa sociedade há um nível de permissividade onde você não é odiado ao ponto que Jesus estava ensinando aos apóstolos. Se você morasse em um país indiano, ou um país que é do Oriente Médio, algum país que é islâmico, ou um país que é comunista, extremista, como alguns falam, se você se convertesse, o vosso próprio pai, a vossa própria mãe podia entregar vocês aos oficiais e vocês serem mortos em praça pública. Se vocês hoje entrarem num site chamado Portas Abertas, vocês vão conhecer milhares e milhões de testemunhos de pessoas e crianças que estão sendo abandonadas pelos seus próprios pais, que entregaram eles à morte ou abandonaram eles em lugares inóspitos, porque se eles entrassem na cidade, se alguém soubesse que eles creem em Jesus agora, eles seriam mortos. Paulo, ele perseguia a igreja ao ponto de entrar na casa da pessoa, perguntar se ela cria ou não cria. Ele fazia perguntas para que você, confessando alguma coisa que pudesse dizer, eu creio em Cristo, eu creio no Nazareno, eu creio nesta doutrina, ele aprisionasse você naquela mesma hora, levasse para Israel para você, levasse para Jerusalém para você ser condenado à morte. E é o mesmo Paulo agora que está falando para os apóstolos, está falando para a igreja de Éfeso, aqui, vocês devem testemunhar daquilo que antes eu matava. E nós não somos uma igreja perseguida. Não existe perseguição no Brasil contra os cristãos, a não ser levantar alguma calúnia, criar alguma dificuldade. Eu estou falando de perseguição de morte, irmãos. Eu estou falando de nem o nome de Jesus, nem essa porta poder estar aberta, nem essas luzes poderem estar sendo acendidas. Eu estou falando que existem milhares de cristãos que estão se reunindo debaixo de cavernas, no meio de florestas, onde ninguém pode saber que eles sabem ou conhecem sobre Jesus. Porque se eles falarem o nome de Jesus, eles são mortos na mesma hora. Eu estou falando de pessoas que sofrem traumas e perseguições, que veem todas as pessoas das suas famílias serem mortas na sua frente, para que elas possam negar o nome de Jesus e elas não negam. Eu estou falando sobre pessoas que ficam 6 meses dentro de um buraco, recebendo todos os tipos de pancadas e açoites, que recebem visita dos seus familiares. E o seu próprio filho fala assim, pai, nega Jesus, eles vão parar de te bater. Ele fala, eu não posso negar. Eu não consigo negar. Porque teve um encontro com ele. Aquilo mudou a história, a vida dele, ele não pode rejeitar. Ele conheceu a verdade. Ele conheceu o Salvador, o Criador de todas as coisas. E esses homens que trouxeram este evangelho para nós, todos eles, irmãos, todos os apóstolos, não tiveram lugares maravilhosos para passar o seu final de semana, não tiveram riquezas. Eles não estavam recebendo dos grandes líderes do mundo presentes, nem passaportes para entrar em suas cidades, ou seus hotéis, ou as suas casas. Eles estavam sendo massacrados, açoitados, perseguidos. Todos os apóstolos morreram com mortes extremamente violentas, a não ser João. O apóstolo Jesus, que depois de sofrer muito, morreu. Mas todos os outros 11 apóstolos, segundo a história, morreram com mortes violentas, crucificados de cabeça para baixo, arrastados em cavalos, apedrejados e queimados vivos, comidos pelos animais. Os cristãos foram colocados pelos romanos em grandes locais, teatros, anfiteatros e coliseus, para serem queimados vivos, para que a plateia desse risada da morte e da vergonha que eles passavam, porque eles se tornaram a escória do mundo, a coisa mais nojenta que se podia ser, era alguém que cria em Jesus.
E esse apóstolo Paulo falou sobre isso para a igreja de Corinto, dizendo que nós, apóstolos, fomos colocados como espetáculo para o mundo. Nós padecemos, sofremos, somos humilhados, nos empobrecemos. Mas ele dizia, nada importa mais se a minha pobreza enriquece alguém de vocês. Não importa se o meu sofrimento, agora estou aqui sofrendo, se isso vai dar liberdade para algum de vocês no futuro. Não importa se alguém vai me prender em um cárcere, porque o evangelho de Cristo nunca será preso. Quando tentaram fechar a boca de Paulo, ele começou a escrever, se tornou o maior escritor do Novo Testamento. E aquilo que ele não podia fazer com a sua boca, as suas cartas chegaram em várias igrejas, em várias localidades. E Paulo foi o maior apóstolo, discipulador e doutrinador da igreja através de cartas escritas num presídio. Porque quem pode parar aquele que tem fé? Jesus disse que aquele que crê, até o impossível será possível. Existem homens que rodaram milhares e milhões de quilômetros a cavalo pregando o evangelho. Os grandes avivalistas. Existem homens que morreram e deram as suas vidas porque chegaram em lugares como ilhas onde tinham pessoas que não aceitavam a sua fé, ou não aceitavam nem a sua presença, como os morávios, que disseram aquela frase, que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício ali na cruz. E eles sabiam, irmãos, que todo missionário que chegava naquela ilha não voltava. Os cristãos que eram queimados em Roma, em praça pública, ou quando faziam postes vivos de pessoas sendo queimadas, de cristãos sendo queimadas, eles louvavam a Deus. Eles louvavam a Deus enquanto estavam sendo mortos. Eles adoravam o Senhor enquanto estavam sendo mortos. E por isso, irmãos, nós temos uma nuvem de testemunhos que nos incentivam a servir a Jesus de uma forma diferente. Nós precisamos reconhecer que estamos vivendo uma vida muito tranquila e sem Deus aqui em Aracaju. Nós precisamos entender, irmãos, que Ele sacrificou demais para você ficar aí só sentado, ouvindo, se alimentando da palavra e saindo daqui do mesmo jeito e não fazendo nada para Ele. Os que têm pouca liberdade ou que não têm nenhuma liberdade estão morrendo por Cristo. E os que têm completa liberdade não estão fazendo nada para Ele. Então, o apóstolo Paulo fala a célebre frase, e um dos melhores versículos da Bíblia para mim é: desperta você que dorme e levanta-te dentre os mortos. Mas só depois disso, você será iluminado por Cristo. Quer dizer que é você que precisa se despertar. Quer dizer que é você que precisa se levantar dentre os mortos. E só depois, Cristo vai te iluminar. Mas se você não se despertar, se você não se levantar dentre os mortos, continuará vivendo a mesma coisa na cegueira, na obscuridade, e não terá diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas em Malaquias disse: outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E essa diferença fica cada vez mais clara quando um governo político é extremamente severo, matador, perseguidor e destruidor do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que os últimos capítulos da Bíblia, antes da volta de Jesus, está falando sobre um grande império, um governo muito grande, que será estabelecido sobre a face da terra, chamado Anticristo, ou governo da besta. E ele trará grande perseguição e afronta ao Evangelho e aos cristãos.
E novamente, irmãos, veremos a diferença entre os que servem a Deus e que não servem. Porque ou você vai servir a Cristo morto, ou você não vai servir a Cristo, de fato. Então, o apóstolo Paulo fala, o escritor de Hebreus fala, né? Ainda não deste o sangue, ainda não foste até o último lugar, ao último momento, lutando contra o pecado. O apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Efésios algo semelhante. Não vivam, que não haja no meio de vós, mas imoralidade sexual, impureza, ganância, esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas, as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus, porém, podem estar certos de que nenhum imoral, impuro, ganancioso ou idólatra, ele herdará o reino de Cristo e de Deus. Ontem, conversando com o meu bispo Darlan, ele estava testemunhando que após se converter, após crer em Jesus Cristo, ele teve uma experiência que é aquela de ser convidado com tudo pago para uma grande festa do mundo que antes você nunca teve a oportunidade de ir, mas agora que você é crente apareceu, obviamente, né? Porque Satanás sempre lança o prato quando a gente começa a andar com Deus. E aí ele falou, senti um vazio tão grande. E nós estávamos falando sobre o pré-caju, né? E eu lembrei, da mesma coisa foi o que eu senti quando ia a festas ou em lugares. Parecia que aquele não era mais o meu lugar. Parecia que eu não pertencia mais àquele lugar, àquelas pessoas, àquelas ideias. Algo me tirou sem que eu mesmo soubesse o motivo ou o porquê, mesmo tendo pouco conhecimento ou nenhum, algo dentro de mim foi arrancado, irmãos. E é isso que acontece com os cristãos. E Paulo está exortando a igreja de Éfeso. Vocês já foram separados por Deus, mas podem voltar a estar em um estado de consciência muito pior do que aqueles que vocês tinham antes de conhecer a Deus. Por isso nós não podemos sair daqui, todos os cultos, e continuar vivendo da mesma forma, sem fazer nada do que ouviu na pregação, sem ser instruído, guiado pelaquilo que Deus está falando aqui. Se você sair daqui, entrar no seu quarto ou lá na sua casa e começar a mexer no celular e esquecer completamente o que foi falado aqui, a sua vida é exatamente o que Paulo está escrevendo aqui. Vocês estão andando nas trevas e tudo o que fazem é inútil. Tudo o que vocês fazem é inútil. Tem olhos, mas não consegue ver. Tem ouvidos, mas não escuta. Se perguntar o que foi pregado no culto passado, e no meio daqueles que são grandes aqui na terra, seremos provados. Jesus falou, quando estiverem diante dos maiores, os reis dessa terra, os grandes homens, porque vocês serão perseguidos de cidade em cidade, Mateus capítulo 10, e serão levados também diante dos reis. Eu falo a vocês, não se preocupem com o que vocês vão falar, porque na mesma hora o Espírito Santo colocará as palavras em suas bocas. Mas muitas vezes nós como cristãos chegamos na frente de um policial, de um delegado, de um presidente, de alguém de alta patente, de um chefe, de alguém que representa a autoridade e não temos a coragem de falar as verdades do evangelho porque ele não concorda ou porque ele pode me rejeitar ou não me aceitar ou não sorrir mais para mim. Porque eu não concordo com ele. Mas a amizade com o mundo, irmãos, é inimizade contra Deus. Por isso, se vocês carregam este evangelho, comecem agora a se posicionar aonde vocês moram, no seu trabalho, no meio da sua comunhão ali entre seus colegas. Não precisa brigar, não precisa gritar com ninguém, seja respeitoso, mas saiba se posicionar. Porque se diante de um chefe, de um médico, não sei, algumas pessoas se arrumam, se portam de outra forma, têm uma certa reverência ou respeito,
Imagine naquele que está sobre todas as coisas. Irmão. Deixa eu lhe perguntar algo. Você consegue adorar a Deus com mais intensidade ou com o coração completamente entregue no seu quarto em secreto ou no meio de um louvor, no meio da igreja? Você tem mais prazer de falar do evangelho quando tem muita gente ou você tem mais facilidade de pregar somente para uma pessoa? Você é mais entusiasmado no secreto ou no público? Porque há tantos púlpitos vazios aí nas ruas e tem muita gente querendo um como esse. Há tantas ovelhas perdidas lá fora e tem algumas pessoas que querem falar para ovelhas que já têm pastor. O apóstolo Pedro, depois de ser cheio do Espírito Santo, falou: importa mais a mim obedecer a Deus do que a vocês, falando para aqueles que tinham matado Jesus, os grandes, poderosos da época. E eu quero saber de você, diante daqueles que você mais respeita nessa terra, ou mais tem reverência, você consegue levar o nome de Jesus mais alto, mais forte? Você consegue levar o respeito à sua palavra, às suas doutrinas, mais do que ele? Ou você se acovarda quando começam a mexer com essa escritura aqui? Como dizem, sujeitem-se uns aos outros por amor a Cristo. As esposas devem se sujeitar aos seus maridos. Você consegue, no meio da sua sociedade, ouvir ou pregar sobre isso aqui? Vocês, mulheres, conseguem falar isso umas para as outras? Ou vocês já estão tão contaminadas com que Satanás tem instruído as crianças e as mulheres de décadas em décadas falando: esses miseráveis machistas têm mais é que se lascar. Agora é a hora da gente assumir o poder. Mas o que está escrito aqui, irmãos, é que vós, mulheres, sujeitem a vossos maridos da mesma forma que a igreja se sujeita a Cristo. E vós, maridos, da mesma forma em que Cristo entregou completamente a sua vida por elas, se dediquem a elas até que elas sejam santas, perfeitas e completamente enriquecidas com a verdade do Evangelho. Porque é assim que Jesus está fazendo com a igreja. Mas na igreja de Jesus Cristo aqui na terra nós temos vivido e visto que por qualquer motivo a mulher deve largar o marido ou o marido largar a mulher. Nós temos visto que o que Jesus está falando, irmãos, há tempos, é que aquele amor que uniu ele a nós é perfeito e jamais poderá ser destruído. Que ele suportou e amou a igreja e amou a nós até o fim. Mas vocês estão incentivando uns aos outros a não amar as pessoas até o fim. Estão desistindo antes do tempo. E por isso Paulo está dizendo: desperta você que dorme. Enquanto você fica em silêncio, Satanás está levantando um grande coral. Enquanto você não se posiciona, Satanás está criando os seus discípulos. Enquanto você não influencia ninguém, Satanás está levantando pessoas para influenciar. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: não carregue sozinho aquilo que é para todo mundo. Comece a pregar o evangelho onde você mora, onde você estiver. E nunca se envergonhe do evangelho, porque ele é poder para salvar todo que está perdido.
O apóstolo Paulo, ele estava ensinando também aos irmãos de Efésios que eles precisavam se encher do Espírito Santo. No capítulo 4, ele fala também que eles precisavam ser renovados no Espírito, se revestir também da autoridade de Jesus Cristo. Em Efésios, no capítulo 6, ele fala: agora vocês também podem se fortalecer no Senhor e também na força do seu poder, tomando para si a armadura de Deus. E revestidos dessa armadura podem suportar todas as astutas ciladas do inimigo e permanecer firme até mesmo depois do dia mau. Porque seta alguma chegará à nossa tenda. Agora ele falou que vocês não podem estar desapercebidos, sempre atentos e vigilantes. Então, irmãos, se Paulo está instruindo a igreja a andar em espírito de oração, Satanás vai ensinar a gente a fazer algo completamente diferente. Então ficamos mexendo no TikTok, no Instagram, a noite toda, mas não conseguimos mexer nas palavras de Deus e passar essa escritura. Porque ele dá prazer momentâneo e sem esforço. Enquanto o Evangelho prega prazer eterno e que muito esforço. Porque o reino é tomado por esforço. A autoridade de um homem ou de uma mulher é tomada por esforço. E as suas feridas cicatrizadas são a maior autoridade que você pode mostrar a alguém. Por isso Jesus tem algumas. E mostrou quando ele chegou a aparecer novamente. As cicatrizes completamente fechadas revelam o nível do processo de cura em que você passou. Porque aquilo que era para te matar, te fortaleceu. E Jesus quer lhe chamar para você ser curado completamente. Cicatrizado completamente. E que a sua cicatriz sirva de esperança para aquele que está hoje ferido. O que você tem para mostrar para pessoas? Às vezes a gente quer mostrar o que a gente tem, né? A gente comprou tal coisa, a gente tem tal roupa, a gente, né? Vai conversar com as pessoas e só se mostra: eu tenho, eu comprei, eu ganhei, eu consegui, mas poucos querem mostrar cicatrizes. Poucos querem expor a sua dor. E quem quer chegar em lugares altos precisa chegar a lugares profundos. Porque aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Porque o seu poder, o poder de Deus se aperfeiçoa em sua fraqueza. E nós podemos viver e experimentar a glória de Cristo e a face dele, a identidade dele, conforme nós nos sujeitamos ao sofrimento, à carência, às nossas falhas e ao quão profundamente corrompidos nós estamos. Jesus e João Batista falavam para os religiosos naquela época, e a mesma coisa que eu falo para vocês e falo para mim: produzam frutos de arrependimento verdadeiro. Porque toda árvore que não produz fruto será arrancada e servirá apenas de lenha para a fogueira. Amém, irmãos? Produzam frutos de arrependimento verdadeiro. Quer dizer, saia daqui e faça alguma coisa com este evangelho. Saia daqui e mude alguma coisa nos seus hábitos. Saia daqui e levante um propósito de oração que você nunca mais levantou. Saia daqui hoje e levante um propósito de leitura da palavra. Tire algo da sua vida para colocar algo de Deus. Porque não dá para encher algo que já está cheio. Se eu estou cheio de soberba, se eu estou cheio de preocupação, se eu estou cheio de ansiedade, se eu estou cheio de dor, não tem lugar para a palavra de Deus. Mas se eu me encho de esperança, eu me encho da palavra, eu me encho do poder de Cristo, então não há espaço para aquilo que não é de Deus. Por isso Paulo fala: enchei-vos do Espírito Santo,
Não vos embriagueis com bebidas, ou seja, não encham a vossa vida de pecado, mundanismo ou de potencialidade para pecar. Não encham com coisas que vão tirar vocês do foco. Não percam tempo com o que é mundano, mas percam tempo com aquilo que é eterno. Preste atenção naquilo que Deus está falando e não naquilo que o mundo ou Satanás está falando em a sua mente, nem no seu coração. Não importa seu sentimento, importa o que Deus está falando. Porque a palavra muda as coisas ao meu redor e ela é eterna. Jesus disse, as minhas palavras são eternas e jamais passarão. Podem passar céus e terras, as minhas palavras não passam. E a lei de Moisés nem ousem tirar um tio ou uma acentuação. Tudo que ele escreveu vai se cumprir. Porque a palavra é inabalável, irmãos. Seu cabelo passa. Sua roupa passa, seu dinheiro passa, tudo o que você vê passa. Enquanto a sua vida está pautada no que se pode ver, conquistar ou comprar, você não entendeu o Evangelho. Porque tudo o que você vê, eu estou falando tudo, não existe nada até hoje que você viu que existirá na eternidade. Tudo que nós vemos é uma sombra de uma glória ainda maior que será revelada, inclusive o seu corpo. Jesus tem um corpo, parece humano, como nós, mas não é. Porque ele ressuscitou e foi glorificado. O dele não tem sangue mais para derramar, ele é eterno, ele é imortal. Ele some e desaparece. Parece que é homem, mas não é mais o mesmo. Porque a glória que a da segunda casa sempre será maior do que a primeira. Então, se eu posso usar essa caixa de som aqui e transmitir uma amplificação para um grande ambiente, imagine a voz dos anjos e a voz de trombeta do céu. O que nós vemos, irmãos, nessa terra é apenas uma pequena réplica, um protótipo daquilo que há de vir. Por isso o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Éfeso, não fiquem entretidos com a terra, se apresentem agora para ter a mente conforme o céu. Romanos capítulo 12, ele fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque você foi chamado para dar um culto a Deus, com a razão, com a emoção e com o espírito. E Ele está buscando e procurando aqueles que adorarão Ele em espírito e verdade. E como é que eu me encho do Espírito Santo? Aí Paulo já falou aqui, cantando, salmodiando, falando em espírito, em oração com Deus, recitando a palavra. É isso que está acontecendo na sua casa ou é confusão, briga e só se fala sobre o problema e sobre os erros dos outros? Mas se você cria um ambiente onde Cristo é glorificado, onde você dá risada e agradece, porque Ele falou, sejam gratos em tudo, porque a palavra está sendo exaltada, porque nós temos uma esperança, sabemos que as coisas não vão ficar desse jeito, sabendo que Cristo voltará para restaurar todos os tempos e todas as coisas, que Ele colocará todas as coisas no seu devido lugar, inclusive os mortos que estão nas sepulturas irão ressuscitar, e os que transpassaram a Ele terão que ver Ele sendo glorificado. E assentando no trono em Jerusalém, e governando todas as nações através de lá. Sabemos que temos uma esperança que Deus não vai deixar tudo bagunçado como está. E Ele chamou a igreja para ser cooperadora dessa transformação. Mas muitos foram chamados, poucos serão escolhidos. Porque estão dormindo. E Deus está falando, desperta você que dorme. Porque se estiver vivendo conforme eu estou reprovando, não tem parte de herança no meu reino.
Pode baixar mais um. Pode tirar. Então, irmãos, eu quero ensinar uma última coisa para você levar para sua casa hoje. Mude a sua forma de orar. Se você puder gravar sua oração, grave. Mesmo que seja baixinha, fale e grave e depois se escute. E veja quantas coisas você pediu para você. Ou se sua oração é somente baseada em me dê. Deus me dê, Deus me dê. Deus faça isso, Deus eu preciso, Deus eu não consigo, Deus eu... Aí compara com a oração de Jesus. Aí compara com Salmos. E agora vai mudar, irmão, sua oração. Você vai gastar um tempo agradecendo, gastar um tempo mais adorando e glorificando, e gastar um tempo falando das promessas. Porque senão a sua oração vai lhe entristecer mais do que se você não orasse. Porque você já pediu tantas vezes, mas você só sai de lá triste porque nunca recebe. Mas nunca recebe porque não agradece e não confessa a promessa. Eu preciso confessar a promessa para entender que o meu problema existe, Deus já sabe. Mas eu é que preciso me tornar grato, parar de murmurar e crer na promessa. Então, eu não oro mais, Senhor, isso está acontecendo comigo. Senhor, me dê isso. Senhor, meu marido só faz isso. Senhor, minha mulher só faz isso. Eu começo a orar a palavra, as promessas de Deus. E essas promessas, irmãos, é que vocês precisam se apegar. Porque Ele é fiel para cumprir suas promessas. Mas a promessa só chega àquele que crê e obedece. Aquele que crê, confessa, obedece. E se você continuar só reclamando, murmurando, porque a sua oração de petição é mais uma murmuração e uma reclamação com Deus, apresentando apenas problemas e não confessando as soluções de Deus, você continuará vivendo uma vida completamente igual. Você vai sair daqui, vai chorar, vai ter um alívio, Deus vai lhe dar uma palavra, você sai dali, começa a se entreter com as coisas do mundo, com as preocupações do mundo, volta ruim, sai daqui um pouquinho melhor, mas sua vida nunca muda. Você está sempre reclamando, murmurando dos problemas que duram anos e anos e anos e nada muda na sua vida. E nem você faz nada diferente, não conquista nada diferente, não cresce. Então sai daqui de uma forma diferente. Queria chamar o grupo de louvor. Porque a palavra diz, cantando e salmodiando, vocês devem ser cheios do Espírito. E esta palavra, enchei-vos do Espírito Santo, é continuamente encham-se. Quem come aqui todo dia? Levanta a mão assim, ó. Você come todo dia, mas muitas vezes você não quer orar todo dia ou ler a Bíblia todo dia. Então, alimenta a carne, mas não alimenta o espírito. Então, por isso a vida não muda também. Por isso que o evangelho é fraco. Porque a palavra de Deus é espírito e vida, e nós só alimentamos a nossa carne. E hoje você tem a oportunidade de alimentar o seu espírito, mas sair daqui e continuar alimentando na sua casa, criando um ambiente de fé. Amém? Amém, irmãos? Tem alguém que está enfermo aqui? Alguém que está com alguma doença? Quer vir aqui na frente para a gente orar por vocês? Tem alguém com dor, enfermidade? Tem alguém que está com dor, enfermidade, quer vir aqui na frente? Pode vir na frente. Essa aqui é minha mãe, para quem não conhece, Delci, viu?
está visitando aqui, está com a dor nos ombros. Vamos orar. Alguém mais? Está com alguma dor, enfermidade? Quer vir aqui na frente? Oh, ti debassori roba da gashori de kalama mama shori de kadara bahaba. Ei, mais uma vez, oh, meu ser. Em meu coração, uma ferida de fome por ti. Em meu coração, uma ferida de sede por ti. Me ajuda a suplicar, até que o Senhor venha. Em meu coração, uma ferida de fome por ti. Em meu coração, uma ferida de sede por ti. Me ensina a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Rakamana suri de calabashara mada kamana kaya suri de kamamatu piasas. Amém. Sim. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar, cante, cante para o Espírito Santo. Me ajuda, me ama a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha.
gastar. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Diante do teu Sarabacá. Senhor. Nathalie, vem cá. Amém? Vamos orar pelos enfermos um pouco. A irmã está com o quê? A irmã está com o quê? Está com dor. E põe as mãos sobre o ombro dela e repreenda a dor. Jesus. Amém. Que o Senhor venha diante do teu altar. Irmã Lucimar, vem cá. Vem cá. Amém? Testa o ombro aí, irmão. Mexe o ombro assim, ó, para trás. Testa o ombro. Vê se procurador. Procurador. A dor tá aí ainda? Diga aqui. Diga aqui. Sumiu a dor? Sumiu a dor? Fale mais alto, sumiu. A dor sumiu? Amém? Glória a Jesus. O que é que você tem? Dor no peito? Ó. Olha pra mim. Deus vai lhe entregar a dor de cura agora. Recebe o dom de cura agora. Em nome de Jesus. Coloca a mão sobre a barriga dela agora. E repreenda essa enfermidade. Fere meu coração. Ensina-me a cantar e a suplicar. Nathalie, vem. Bora pela minha mãe lá do outro lado. É ombro também. Meu coração, com a ferida de fome por ti. Fere meu coração, com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. 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 Diante do teu altar. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Diante do teu altar. Diante. Irmã Silvia. Irmã Silvia. Você com a mão. Cá. Você.
Faz assim com a mão. Diga assim: eu recebo o dom de curar os enfermos agora. Ora por ela agora. Ora por ela. Pergunta o que ela tem e repreende a enfermidade. Silmara, tá. Passou a dor, continua. Passou? Passou 100%? Dê glória a Jesus. Até que o Senhor venha. 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 Diante do teu altar. É calamanda bagaçura de calamanda maçura de calamanda. Tá com uma enfermidade, ela? Enfermidade? Tá com dor, ela? Tá com enfermidade? Você tá com enfermidade? Tá com enfermidade? Tá? Tá com dor? Enfermidade? Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Tá com alguma enfermidade, alguma dor? Quer que eu ore pra você? Não precisa dizer o que é, não. Só precisa dizer... Hã? Tem uma doença? Oi? Mas doença na alma, né? Faça assim com a mão, ó. Eu orar pra você. Em nome de Jesus. Pai, todas as emoções, os hormônios dela sejam liberados agora em nome de Jesus. Que tudo volte ao normal, Senhor. Que o Espírito do Senhor entre nela agora e dê a ela a alegria que ela nunca teve, dê a ela a paz, a tranquilidade, o equilíbrio. Que a sua palavra seja o seu maior prazer. E todo mundo a partir de hoje na vida. Quebra essas cadeias na sua mente. Destrua, Senhor, todo embaraço, tudo que foi feito para a vida dela. Pai, em nome de Jesus, abre as portas, aquilo que está fechado. Dá a ela, Senhor Deus, o renovo, o toque do Senhor, Pai. E haja paz. Quebra as cadeias, quebra as cadeias. Uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Ensina-me a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Cante pra Ele. Cante pra Ele. Eu não. Até que o Senhor venha. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Toda prisão na sua cadeia, na sua alma, seja liberado o Espírito Santo da vida. Labaxure de calabaxere, andarabadaga, baixure de calamahabadaga. Toda confusão na sua alma, no seu espírito, seja onde destravado, Pai. Os empecilhos, os desejos sejam limpados, os projetos sejam limpados. Ela seja tocada por ti hoje, Espírito Santo. Entra na vida, na mente, no coração da tua filha. Até que o Senhor venha. Eu vou clamar. Seja cheia agora do Espírito Santo.
E comece a falar em novas línguas agora, em nome de Jesus. Seja tocada pelo Espírito Santo agora. Senhor, abre a boca, lava o intelecto dela, em nome de Jesus. Começa a falar em novas línguas agora. Em nome de... Seja cheia do Espírito. Até que o Senhor venha. O Senhor manda lhe dizer que ele tem pressa, viu? Olha, Deus fala assim, ó. Para que não te suceda algo muito pior, o Senhor está dando uma ordem para você. Ela se levanta, espírito de oração, diga assim: ai meu coração com a ferida de Jesus. Ai meu coração com a ferida de você. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Que eu não me reconheça mais, que eu não entenda mais, que eu não consiga viver do mesmo jeito, até que eu não enxergue mais o que o mundo me traz, até que nada mais me importe, só a tua presença. Até que o Senhor venha, eu vou até que o Senhor venha, eu vou que o Senhor venha,
Deixa ele lhe ferir nessa noite. Deixa ele estragar você para esse mundo. Deixa ele mudar a sua história hoje. Traga sua vida e seu coração ao Senhor. De fome por ti, em meu coração, uma ferida de sede por ti. Me tire a cama a suplicar.
Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Ele é que sabe fazer. Ele é que opera do jeito que Ele quer. Aleluia. Quando nós estamos sensíveis. Quando Paulo, ele expressa para nós, enchei-vos do Espírito. No grego, encher é ser invadido. É você ser tomado, sabe? É você ser repleto. A plenitude do Espírito sobre a tua vida. Ele está dizendo para você nessa noite: deixa eu invadir o seu ser. Deixa eu te cobrir. Deixa eu me derramar. Deixa eu jorrar a minha água em você. Ele quer fazer muitas coisas através de nós e em nós. Quando a gente entende, amado, a nossa caminhada, a gente começa a ver que a mão do Senhor já foi liberada sobre nós. O favor dele já foi liberado sobre nós. Ele falou que maiores coisas nós faríamos através do nome dele. Então você tem que olhar para a tua vida e declarar: ei, ele já pagou o alto preço pela minha vida. Então tudo que se levanta eu já sei que está derrotado. Tudo que vem contra mim vai cair, porque o meu Deus é fiel. Uma coisa que Deus não pode, amado, é ser infiel. Ele não pode ser infiel a mim e a você. Ele sempre vai derramar o favor dele sobre nós. Então creia, tome posse, porque é dessa maneira que Deus está querendo encontrar eu e você diante dele. Amém? Que Deus continue abençoando você de maneira poderosa. Tem alguém aqui que quer renovar a aliança ou aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Quer voltar para a presença dele e dizer: Senhor, hoje eu quero, sabe, alinhar a minha vida, eu quero estar bem contigo. Tem alguém aqui? Glória a Deus, todo mundo já é cristão, então o Senhor está operando aí no nosso meio. Sabe, eu aprendi uma coisa, amado. Hoje nós estamos pregando mais para os cristãos do que para o ímpio. Porque a gente está tentando converter os cristãos, tá? Porque os de dentro da casa é que estão desviados, não é os que estão lá fora. E a gente está direto dizendo: ei, crente, você está desviado, volta para a presença do Senhor. Então, é por isso que hoje a gente encontra uma frieza, uma luta, uma resistência dentro da casa do Senhor. Porque aqueles que estão dentro estão frios. E quando a gente vai procurar o de fora e vamos chegar perto dele, os de fora sentem a frieza que está dentro. Então a gente tem que mudar esse quadro. Em outra hora a gente sapateava, né? A gente pulava, girava, rodopiava. Pulava mesmo e falava em língua estranha, né? Dava aquela rajada mesmo e falava: epa, aqui o inimigo não encosta não. Mas hoje você olha para as pessoas, né? Você olha para o semblante e você vê a frieza das pessoas. Só que quando você entra na palavra, a palavra diz assim: no final do tempo o amor de muitos esfriaria. Mas ele não está falando do Espírito. Ele está falando do
dom, o amor, o dom que a pessoa ganhou, recebeu, eles iam acabar baixando o nível desse amor. Mas o Espírito continua no mesmo jeito. Só que nós temos que acioná-lo. É uma ligação, tá? É o teu espírito ligado ao Espírito Santo de Deus. Aí é preciso, porque você não sente Deus na carne. Você não sente Deus na sua alma. Você sente Deus no seu espírito. O ambiente onde o Espírito do Senhor anda é no espírito, não é na alma, porque a alma está inundada de sentimentos, de emoções. A carne cheia de vontade, mas no espírito ele transforma a gente. Amém? Então você tem que saber. Às vezes você está querendo vencer a frieza lutando, amortecendo a carne. Não, eu vou jejuar e eu vou conseguir. Eu vou começar a parar, eu vou me derramar e vou chorar na presença do Senhor. Emoção da alma. Saber, amado, é convicção, é certeza. E isso não está na emoção, está na razão. Se alguém falar de Deus para você e dizer, você é cristão, ou recapitulando, se alguém perguntar para você, você é salvo? Você vai dizer, eita, eu não sei. Não, isso é a pessoa que só vive na alma, só vive na carne. Mas aquele que anda segundo o Espírito, ele sabe, eu sou salvo porque o nome daquele que está acima de todos os nomes já me salvou. Então é no Espírito. Então a tua razão, ela tem que estar conectada à tua emoção, mas por cima. Por isso que ele diz assim, que você foi chamado como cabeça e não como cauda. Ele disse, eu te chamei com inteligência. Até lá em Salmo 50, você vai ver Asaf dizendo assim, o seu louvor, o seu cântico e o seu louvor tem que ser com inteligência. Tem gente que diz assim, eu tenho que me emocionar, né? Aí baixa Roberto Carlos e diz, são tantas emoções. E onde o Senhor está dizendo, a adoração, o louvor, os cânticos tem que ser espirituais. E não é na alma. Não é na carne. Aí a pessoa diz, eu vou cantar se eu sentir. Carnudo. Quem lhe diz que é na sua carne? Quem lhe diz que é na sua alma? O seu cântico tem que ser espiritual. O seu louvor tem que ser espiritual. Até para você salmordear tem que ser no espírito. Não adianta você dizer que está tocando a Deus, porque você está chorando, que Deus está dizendo, ei filho, eu conheço suas lágrimas. Não adianta você dizer, eu estou bem aqui na força da raiva. E o Senhor está dizendo, eu conheço a tua vontade. Ele sabe que Ele conhece o teu espírito. E é no teu espírito que Ele se agrada. Amém? Oh, glória, Deus é bom e fiel. Por isso que eu estou aqui, amado. Não é porque eu quero. Não é porque eu estou sentindo Deus. Eu estou aqui por causa de uma razão. Eu tenho um motivo maior. O propósito que Ele propôs para mim é maior. O meu cansaço, a dor no meu corpo, o esquecimento, as humilhações, as perseguições não se comparam ao que Ele já tem preparado para nós. Por isso é isso que me põe de pé. É todo dia você deitar e acordar e dizer assim, eu tenho um motivo para se levantar. Eu tenho que fazer aquilo que agrada ao nome dele. Então, não se atrapalhe, não se embarace. E você veio aqui por causa de você. Não é por você. Não é para você. E nem foi por meio de você.
É tudo por Ele, para Ele e por meio dele foi feita todas as coisas. Amém? Então, o que vai chegar na sua tenda é consequência de tudo que você tem entregado a Ele. Então, se você semeia ou planta coisas boas, o que é que você vai colher? Coisas boas. Quem semeia vento, vai o que? Colher tempestade. Então, nós temos que entender isso. Amém? A igreja foi abençoada hoje aqui? Receber a palavra do Senhor? Glória a Deus. Vai sair daqui hoje, peteca? Chegando mesmo, cuspindo fogo. Aleluia. Você não vai como um dragão não, mas vai cuspir fogo. Aleluia, tá? Mas Deus é bom e fiel. Fecha teus olhos aí. Fecha teus olhos. Pai, obrigado por essa noite abençoada. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Nós rendemos graças aqui. Que a tua bondade não falte, Senhor, na vida de cada pessoa que aqui se encontra. Nós sabemos que eles estão aqui, Senhor, regozijados, estão aqui, Senhor, sedentos. Tem pessoas que estão aqui, meu Pai, com muita fome, sede, dizendo, Senhor, eu quero mais de Ti. E acreditamos que o Senhor já mudou o cativeiro dessa pessoa. Meu Deus, eu quero profetizar. Meu Deus, que a Tua paz esteja no meio da parentela deles. Essa pessoa, quando sair daqui, ela vai sair daqui tão carregada da Tua presença, que quando chegar no lado dela, aonde existia trevas, a luz vai tomar conta em nome de Jesus. E aquilo, meu Pai, que era discórdia, contenda, o Senhor, como príncipe da paz, trará paz para o meio, Senhor, do lar de cada filho do Senhor. Meu Deus, eu quero profetizar uma semana abençoada, uma semana carregada da Tua presença. Terça-feira estaremos aqui às 19h30 e o Senhor já preparou o culto da terça. E cremos, meu Pai, na grandiosa vontade e benevolência do Senhor. Na quinta-feira vai estar aqui a apóstola Verônica e o Senhor, meu Pai, vai abençoar o Teu povo ainda mais através da vida da Tua serva. E cremos, meu Deus, na obra que o Senhor já derramou. E esse povo vai colher, vai carregar debaixo dessa graça. Então, Senhor, nós louvamos, curvando as nossas cabeças e colocando as mãos para frente, para receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces consolações do Espírito Santo estejam na vida de todos. E a igreja do Senhor diz: não saia sem dar a paz do Senhor ao teu irmão. Um abraço nele bem apertado em nome de Jesus.